Olá, meus amiguinhos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui com uma história linda e para lá de especial. Você quer saber qual é? Então continue aí até o final do vídeo. Crianças, quando falamos que a Páscoa está chegando ou que hoje é Páscoa, passa pela cabeça de muitas crianças e pessoas que é sobre chocolates, ovos de chocolates e coelho, mas saiba que a Páscoa não é nada disso. E assim, mas não é desse jeito, a Páscoa não é assim. Eu não conheço ninguém que não goste de chocolates. Se vocês conhecem alguém que não gosta de chocolate, depois vocês me falam, porque eu quero saber. A verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelhos e muito menos chocolates. Eu vou explicar para vocês. Antigamente, no povo de Israel, estavam sendo escravizados e apanhavam muito lá no Egito. O do céu enviou ajuda para eles. Deus os libertou do Egito, da escravidão. Agora eles poderiam ir para uma nova terra. Então, o Papai do Céu mesmo determinou que seria essa comemoração, que essa aqui é a Páscoa, que eles comemoraram a libertação da escravidão. E Deus determinou que eles comessem um cordeiro assado, que eles com ervas amargas e um pão sem fermento e suco de uva. Foi determinada assim a Páscoa. E hoje em dia nós cristãos comemoramos a Páscoa lembrando o sacrifício que Jesus fez por nós, a ressurreição de Cristo. Nossa, tia Mariane, que palavra difícil você falar agora, ressurreição de Cristo, é isso mesmo. E eu vou explicar para vocês agora, vocês vão descobrir aqui comigo. Jesus estava montou no jumentinho e estava indo para o templo lá em Jerusalém, no grande e lindo templo em Jerusalém. E muitas pessoas acompanhavam Jesus. Eles atiravam vestes, e muitos galhos. E falava Hosana, viva Jesus. Eles foram atirando muitos galhos e flores no caminho que Jesus estava seguindo, acompanhavam. E tinha muitas crianças também que estavam acompanhando Jesus também. Mas essas pessoas, elas gritavam, viva Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o nosso rei. Jesus é o Filho de Deus. Chefe dos judeus começaram a implicar, a falar: Jesus, manda esse povo aí parar com isso. Pediam Jesus para pedir para pararem de ficar falando Jesus, viva Jesus e tudo mais. Aí Jesus falou: não, por que eu devo pedir para eles pararem? Eles têm que falar mesmo, eles têm que anunciar. Eles têm que falarem mesmo de mim. E o pessoal continuou. E no meio deles tinham bastante crianças, como eu já havia dito. E as crianças cantavam e cantavam até chegar no grande templo de Jerusalém. Os chefes dos judeus começaram a pedir que as crianças também parassem. Vamos parar com essa cantaria toda aí. Só que Jesus disse: não, deixe que as crianças cantem. Deus se alegra do louvor da boca das crianças. Olha que lindo que Jesus falou. Então, estava uma alegria no caminho e chegaram lá. Aquela foi uma manhã muito importante para Jesus. Mas, então, Jesus, ele sabia que ele ia morrer, ele vem com essa missão
para morrer para nos salvar. Então ele reuniu com os discípulos na mesa e lá eles fizeram uma Páscoa, foi a última Páscoa lá. Eles se reuniram naquele dia e ele queria ter uma conversa muito especial com seus amigos, com seus discípulos. E falou com seus discípulos: eu amo vocês muito, amo vocês demais e sempre vou amar. E que vocês também possam. Eu deixo essa palavra aqui, que vocês amem uns aos outros, porque amando uns aos outros vocês estão provando que me amam também. Porque na Bíblia fala, crianças, se a gente não amar o irmão, como é que a gente está amando a Deus? A Bíblia fala que a gente não ama o irmão que a gente vê, como que vai amar a Deus que a gente não está vendo? Então Jesus deixou aí essa palavra para eles. E falou que ele ia para o céu, que aonde ele ia, agora os discípulos não podiam ir, mas que ele ia preparar lugar e que eles iam se encontrar, que eles iam morar com Deus, com Jesus. Então os discípulos ficaram tristes porque Jesus falou que ia morrer para que a missão se cumprisse. Então Jesus disse que ele queria morrer, que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Então eles não queriam ficar sem seu professor e amigo, mas Jesus lhe prometeu, para onde eu vou, vocês um dia irão também. Eu falei aqui com vocês. Então aí os discípulos ficaram mais animados. E Jesus continuou: mas daqui a alguns dias o Espírito de Deus vem ficar com vocês aqui. E ele é o mesmo, eu e ele somos os mesmos. Então, bem dizendo, não precisa de se preocuparem. Fiquem em paz, porque um dia eu vou voltar e vou preparar lugar. Jesus já estava falando de tudo que ia acontecer com ele, mas deixou uma promessa. Então tá, galerinha, Jesus ele terminou esse jantar e deu graças a Deus, partiu o pão, deu graças a Deus e foi com seus discípulos num jardim chamado Getsemane e ele orou. Crianças, muitas pessoas lá chefes dos judeus, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, aonde ele estava, alguma coisa diferente acontecia. Ele libertava, ele expulsava todo o mal, ele curava. Tudo que precisava, Jesus resolvia. Onde Jesus estava, alguma coisa diferente acontecia. Muitos milagres, muitos e muitos milagres. Então, eles acabaram ficando com inveja de Jesus. E eles pediram a um dos amigos de Jesus, eu vou mostrar isso, porque eles procuravam prender e matar Jesus. E Judas entregou Jesus. Quando Jesus terminou de orar, os soldados chegaram para o prender. E Judas, que fez eles identificar Jesus, deu um beijo no rosto de Jesus. E foi assim que ele foi entregue. Aí prenderam Jesus. Jesus foi com eles. E eles levaram Jesus. E os soldados levaram Jesus para o chefe dos judeus. Então os chefes dos judeus levaram Jesus, até Pilatos, que era o governador dos romanos. Agora eu cheguei aí nos romanos, que eu estava falando tanto assim, antes da hora. Então levou ele lá no Pilatos, governador dos romanos. Então o Pilatos logo assim já viu que Jesus era inocente, não tinha culpa alguma. Ele viu assim, ele conseguiu ver que Jesus não tinha culpa. Só que para agradar o pessoal lá do judeu, os chefes dos judeus, ele entregou Jesus para eles matarem Jesus. Olhem só. Então deu ordem que matasse Jesus numa cruz. Os soldados romanos levaram Jesus para o monte e lá pregaram numa cruz. Olhem só.
Levaram Jesus para um monte e lá pregaram Jesus na cruz. Então, um bom amigo de Jesus envolveu o corpo dele num lençol de linho fino e colocou ele numa sepultura, numa caverna. E colocaram uma pedra bem grandona. Colocou uma pedra lá para que ninguém pudesse tirar ela de lá. Só que Jesus não ficou morto. Jesus não foi morto, assim, por muito. Ele foi morto, mas não ficou morto ali e pronto, acabou não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Vocês lembram que ele disse que ia ressuscitar? Então, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando umas amigas... Jesus morreu na sexta-feira. Quando umas amigas foram bem cedo... Sexta-feira ele morreu. No domingo de manhã, bem cedo, as amigas de Jesus foram lá visitá-lo. Só que viram que a pedra não estava lá. Já tinha algo diferente. E quando Jesus está, algo diferente acontece. Então, elas viram que ele não estava mais lá e se assustaram. E apareceu um anjo e falou: não se assustem, não fica atemorizada, porque Jesus vive, não procure ele aqui. Por dentre os mortos quem está vivo. Glórias a Deus, ele está vivo. E pediu para que elas falassem com os amigos dele. E elas foram lá e falaram, mas quando elas estavam saindo de lá, do local, o próprio Jesus apareceu para elas e falou: conte para os meus amigos, conte aos discípulos que eu estou vivo. E que alegria, elas foram lá contar aos discípulos para acreditar. Eles quase não acreditavam no que estavam ouvindo. E Pedro e João foram até a sepultura lá para ver o que elas estavam falando. Porque elas estavam falando, eles foram lá conferir o que tinha acontecido. E viram a mesma coisa, que estava movida a pedra lá, que Jesus não estava lá. Jesus ressuscitou, viva. E eles foram todos alegres também, dizendo: ó, Jesus ressuscitou, ele está vivo. E então chegaram mais 2 discípulos falando, encontrando com Jesus no caminho agora há pouco: Jesus está vivo, que alegria. Então Jesus apareceu no meio deles. Eles estavam todos reunidos lá, comentando o que tinha acontecido. E quem que apareceu? Jesus, é claro. Então, Jesus ressuscitou, ficou com eles, ensinando eles por 40 dias. Que eles precisavam de saber muitas coisas. Eles aprenderam muito com Jesus, os discípulos, mas eles precisavam aprender mais. Porque eles pensavam que Jesus ia ser rei aqui na terra, e eles dominarem a terra. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria nos salvar de todo o pecado. É por isso que Jesus morreu na cruz, para que a gente, criança, pudéssemos ter salvação. Cadê meu coraçãozão aqui? Aqui está ele. Jesus completou todo esse vazio, toda a tristeza que a gente ia sentir, tudo que a gente ia pagar pelos nossos pecados. Jesus pagou por nós. Por isso temos que valorizar. Jesus voltou para o céu e falou: do mesmo modo que eu subi, eu vou descer. 2 anjos apareceram e falaram com os discípulos, para eles se alegrarem, porque Jesus ia voltar. Do mesmo jeito que subiu, ele ia descer. Então essa é a nossa Páscoa. Lembrar que o sacrifício, Jesus é a nossa Páscoa. Ele que nos deu salvação. Ele que morreu, pagou pelos nossos pecados, galerinha. E que Deus continue abençoando vocês. Feliz Páscoa. Sempre lembrando que Jesus é o Salvador. Que todas essas coisas têm sentido por causa de Jesus. Nós estamos vivos por causa de Deus, a criação de Deus. E tudo tem sentido por causa dele e de Jesus, que está sempre conosco. Jesus, Deus e Jesus, o Espírito Santo, eles são os mesmos. E que Deus continue abençoando aí cada um de vocês. Uma feliz Páscoa para vocês, mas sempre lembrando que é por causa de Jesus, tá bom? Todos nós gostamos de chocolates, mas foi Jesus que deu a vida por nós, que a gente nunca possamos esquecer disso. Fiquem com Deus e tchau, até mais.